os IPS podem utilizar o 5G. O nosso palestrante é o Fabrício Sgambati, gerente de produtos wireless. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouco do mercado 5G e o mercado 5G para os ESPs. A ideia hoje é passar para vocês a visão que nós já temos do mercado até o momento. Eu dividi a apresentação, a palestra de hoje, em 4 tópicos. Princípios do 5G, estruturas de uma rede 5G, vou falar um pouco dos ganhadores 5G e as oportunidades para o mercado ISP, e finalizar com o que é uma MVNA e uma MVNO. O 5G ele foi criado com 3 bases, 3 vértices de um triângulo. Nós temos aqui uma latência baixa, praticamente próxima de 0, alto throughput e alta capacidade. Para você ter uma rede 5G, para você precisar do 5G, não necessariamente você precisa dos 3 itens. Se você tiver uma necessidade em um dos 3 itens, você já é apto a usar uma rede 5G. Na parte de capacidade, hoje, nós temos os nossos usuários normais, e a indústria, ela vai precisar, sim, de muitos usuários conectados simultaneamente. Os medidores de consumo é outro exemplo do que nós vamos ter de conexões no Brasil. Hoje temos espalhados medidores de água, luz e gás, que todos eles vão ser automatizados no futuro. A respeito da latência, que é a parte que nós precisamos de que tenha uma resposta muito rápida, nós temos as missões críticas, que são pontos que não pode falhar de forma nenhuma a utilização do serviço. Um exemplo disso é uma operação numa linha de trem, por exemplo. Ela não pode ser parada de momento nenhum, porque se parar, teremos problemas. Como que é uma estrutura de uma rede 5G? Uma rede 5G ela é composta por, basicamente, 3 equipamentos. Eu tenho aqui um core, que ele fica dentro de um data center. Faço a transmissão, normalmente via fibra, até as antenas. Aqui eu tenho o equipamento que fica embaixo das antenas e as antenas aqui em cima numa torre. Cada antena dessa, na frequência do 5G que está disponível no Brasil, que é o 3.5, ele cobre aproximadamente 7 km de raio. Lógico que pode ter coberturas maiores, ou menores, dependendo do relevo e de outros pontos. Eu tenho numa rede algumas dessas antenas, e todas elas interligadas com a minha central aqui no data center, no meu core. Agora, vamos entrar na parte dos ganhadores e as oportunidades que nós temos para os ISPs, que virão agora nesses próximos anos. Todo o leilão foi desenhado para que tudo seja implementado até 2029. Então, teremos muito trabalho pela frente nos próximos anos. Primeiro, a Winit foi uma das ganhadoras. Ela tem como obrigação, hoje, depois de ganhar, cobrir 31 mil quilômetros de estradas federais. Esse é um ponto importante,
Por quê? Essas estradas, normalmente, elas são estradas que não têm cobertura ou, no máximo, têm uma cobertura 2G. E muitos ISPs já estão lá com a fibra muito próximo. Então, provavelmente, eles vão precisar da fibra chegando nas antenas deles para atender o serviço. Tivemos também os ganhadores, as principais operadoras como ganhadoras, tá? Claro, TIM e Vivo. Tá? Eles fizeram a maior compra de todas, compraram no 3.5G 100 MB, tá, de banda, e compraram no 26 GB também uma quantidade considerável de banda. Com isso, eles também terão obrigações. Tá? A parte das escolas, pelo que o governo colocou no edital, a obrigação deles é que todas as escolas tenham cobertura no mínimo 4G. Para isso, também é uma oportunidade, porque, dependendo da cidade, eles não têm a fibra passada, não tem nada, e vai abrir espaço, sim, para os ISPs. Tá? Eles também têm que colocar torres em locais que não tenham 4G, que também é um outro ponto que quem tem a fibra vai ajudar eles. Tá? E algumas localidades mais lá no norte do Brasil que não tem fibra nenhuma passada. Tá? Aí tivemos o segundo bloco dos ganhadores, que são os ganhadores regionais, como eles disseram. Tá? Foi uma lista de várias empresas, tá, que ganharam, que compraram a banda, tá, na sua maioria em 80 MB, tá, e uma parte aqui no 26 GB. Tá. Falando um pouco sobre o 26 GB, ela é uma frequência de baixa penetração, ou seja, ela vai ser utilizada apenas para dar o throughput, para dar a velocidade em determinados pontos. Tá? Não vai ser utilizada de forma massiva, como o 3.5G. Tá? O que nós estamos vendo aqui, que é o cenário que estamos desenhando com essas novas operadoras aqui, é que elas vão criar redes neutras. Aqui, sim, vamos ter bastante oportunidade de negócio para os ISPs. Tá? Eles vão pegar o 3.5G, o 80 MB no 3.5 GB deles, vão implantar as redes, tá? Mas eles não devem operar as redes de uma forma massiva. Tá? Não é a ideia que eles estão sinalizando. Como exemplo, a Sercontel ela comprou o estado de São Paulo e o norte do Brasil. Ela não tem operações nesses estados. Tá? Eles devem... existe a possibilidade deles alugarem esse espectro, tá? Mas, pelo que está se passando, não é a ideia inicial deles. Tá? E, sim, eles vão querer criar MVNOs para o mercado. Tá? Uma daquelas torres com raio de cobertura de 7 km, ela consegue trafegar com velocidade de até 1 gigabit por segundo. Isso hoje, tá? Hoje, o 5G ela está numa fase 2 no mundo, e ele deve evoluir muito e muito rapidamente, tá? Dependendo de todas as necessidades que o mercado vai impor a ele. Só a nível de comparação, quando nós estávamos na implantação do 4G, numa fase 2, ele conseguia chegar entre 60 e 80 megabits por segundo. E hoje, você pega uma rede 4G e ela consegue trafegar tranquilamente a 600, 700 megabits por segundo. Então, o que vocês estão enxergando como 1 giga hoje, com 80 mega de banda, vai facilmente bater, daqui a alguns anos, 5, 6 gigabits por segundo. Tá? No caso só um complemento, no caso das operadoras, tá, que ganharam... voltou. No caso das operadoras que compraram a faixa do 26 GB, elas já vão estar com uma taxa de throughput muito mais alta do que 1 gigabit por segundo. Agora, tá, falando um pouco
do que é uma MVNA e do que é uma MVNO. Tá? Isso é o que o mundo ISP vai começar a ver, tá? No futuro, e é num futuro bem próximo. Tá? Uma MVNA é uma operadora virtual que vende os serviços para as MVNOs. Tá? Ou seja, se eu sou dono de uma MVNA, eu tenho uma operadora virtual e eu consigo vender para todos os outros provedores e ISPs da região, tá? Eles trabalhando em cima do meu equipamento. Para isso, para você criar uma MVNA ou uma MVNO, você precisa, tá, ter um contrato com uma operadora de nível nacional ou regional. A parte nacional, tá, que vai ser imposta pelas 3 principais operadoras, eles devem começar o projeto deles das grandes cidades e áreas mais ricas das cidades. Tá? Exemplo, aqui em São Paulo, deve começar pela região da Berrini, Vila Olímpia, Paulista, saindo para a periferia. Pelo cenário que está se desenhando, as ganhadoras regionais, elas farão um sentido oposto. Tá? Elas sairão da periferia, das pequenas cidades, vindo para as grandes cidades. Tá? Então, por isso que, agora, nesse primeiro momento, os contratos para criar uma MVNA ou MVNO 5G vão estar, provavelmente, na mão das pequenas operadoras, das novas operadoras, das operadoras regionais. Precisa, para criar um core, tá, que é aquele equipamento que fica dentro do data center, que eu comentei anteriormente. Tá? Aí, com isso, tendo um contrato e tendo um core, você consegue já ter o serviço 5G disponível na região. Quem vai implementar as torres e tudo deve ser as operadoras. Deve ser não, serão as operadoras. Elas implementarão, deixarão o serviço disponível para todos. Tá? O serviço que todos nós vamos começar a ouvir, tá? Ele se chama FWA. Tá? Esse é o serviço de banda larga, sem fio, tá? Para residências e indústrias e tudo mais. Tá? Como é que vai funcionar isso? Você vai pegar, vai mandar o equipamento para a casa do cliente, para a indústria do cliente, para o que for, tá? E vai, com o seu SIM card da sua MVNA ou MVNO, e sem fio, sem passar nenhum cabo, sem passar nada, o cliente já vai estar trafegando na rede 5G, somente conectando, ligando e deixando o sistema trabalhar sozinho. Tá? Outra parte boa, criando uma MVNA e uma MVNO, tá? O OIM é por conta da operadora. Então, vocês não vão ter mais custo com implantação e também não vão ter mais custo com a operação. E sim só ter um canal direto, caso tenha algum problema na torre, no equipamento, fazendo com que já ligue direto para a operadora e acione para eles tratarem o mais rápido possível. Vai abrir negócios, tá? Oportunidades, tanto no B2C, para o consumidor final, quanto no B2B. Tá? Quem estiver trabalhando na região vai poder vender uma taxa de uma velocidade, alta velocidade para as empresas, para todo mundo também. Tá? Então, não será um negócio exclusivo para o consumidor final. Aqui alguns exemplos, tá, de negócios que vão ocorrer no futuro, já estão em testes alguns, tá, e que agora só devem aumentar a demanda. Tá. Primeiro ponto serão as fazendas inteligentes. Tá. Já temos alguns testes rodando no Brasil. A eficiência melhora demais, porque você tem dados em tempo reais, tudo, o custo reduz,
tudo está muito bom esse trabalho também. Pode se vender diretamente para a fazenda, se você for dono de uma operadora virtual. Os a indústria inteligente também é uma realidade que já existe, mas vai ser muito mais focada nisso agora. E não esqueçamos também dos órgãos públicos, prefeituras, governo, todo mundo. Porque para a cidade inteligente existir, teremos que ter os semáforos trabalhando de uma forma inteligente, exemplo de semáforos em tudo que a prefeitura cuida, tá, vai ter que começar a se modernizar. Algumas prefeituras com uma velocidade muito mais rápida, outras, dependendo do seu dinheiro, com uma velocidade muito menor. Tá? O futuro do que nós vemos hoje, do mundo ISP, tá? Ele vai ter um grande concorrente. Tá? A fibra é uma realidade hoje, tá? Mas a conexão sem fim, sem fio, com alta velocidade, ela vai mudar muito o mercado que nós conhecemos hoje e o jeito de operar. Tá? Essa é a expectativa que nós já traçamos e acreditamos muito que vai acontecer com o futuro. Tá? Muita coisa vai mudar. O 5G, como todos estão falando, é o marco, tá, para telecomunicações no Brasil. E dependendo do andamento, quem não estiver neste mundo sem fio, aí vai ter alguma dificuldade, tá, no futuro. Eu passei rapidamente para vocês, tá, o que seria, só para dar uma ideia do que é o 5G e de como o 5G vai operar agora no Brasil. Tá? Mas nós estamos preparados para várias outras respostas, tá? Passando ponto a ponto com mais detalhes, que não foi o caso de hoje, mas dá para entender muito melhor qual é o objetivo do 5G. Mas a ideia é que todos aqui saibam que o 5G chegou e ele vai mudar bastante a vida de todo mundo. Obrigado a todos. Tá? Um bom almoço para todos, que agora já está na hora do almoço. Obrigado. Valeu.